O contexto de pessimismo em relação ao Banco do Brasil voltou a aparecer no mercado financeiro e houve até mesmo rebaixamento de recomendação. É sobre isso e muito mais a respeito do Banco do Brasil que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E já desde 2025, se você acompanha esse canal e outros que falam do Banco do Brasil, você sabe que o Banco do Brasil passa por uma crise de crédito, especialmente no agronegócio. Por quê? Porque enquanto você tem um cenário em que, por mais que as safras tenham sido boas, o preço dos insumos segue subindo, ao passo que o produtor rural não consegue vender mais caro os seus produtos agrícolas. Não bastasse isso, o nível de taxa de juros muito elevado dificulta o pagamento do juro, porque caso você não saiba, o produtor rural ele precisa de crédito do Banco do Brasil especialmente e de outros bancos, mas especialmente do Banco do Brasil para se financiar. Só que o detalhe é, você toma crédito enquanto a taxa de juros não está absurda no Brasil, a um dígito, por exemplo. Só que aí o juro lá dos contratos de financiamento, empréstimo, etc. Esse juro ele vai crescendo em conjunto com a taxa de juros básica da economia, vai acompanhando. De tal modo que eu tenho um cenário de inflação que dificulta o meu repasse de preço e uma taxa de juro na minha dívida que segue crescendo. É o cenário perfeito para gerar uma tempestade perfeita em detrimento do Banco do Brasil, gerando uma forte inadimplência, atrasos, renegociações, recuperações judiciais. Esse é o contexto que ainda vige no Brasil. E por mais que o Banco do Brasil aparentemente tenha soltado projeções com melhora em relação a 2025, talvez isso não seja bem assim, ou talvez demore mais do que se pensava. Eu vou te mostrar. E nesse momento, o Banco do Brasil está cotado a R$ 22,70. Só para você ter uma ideia, nesse ano a ação chegou ali em fevereiro a 27,58. Então a gente está falando de uma queda do seu topo de 17,69%. Não é uma queda pequena. Claro que se você comparar com a queda que houve de maio de 2025 até o fundo aqui de agosto de 2025, a gente está falando de quase 40% de queda, isso aqui parece brincadeira de criança. Mas, de todo modo, é uma correção forte num curto prazo, 2 meses aí. E o que acontece? Houve ali um evento, que é o Banco do Brasil Day, onde os analistas ficaram não muito otimistas, digamos assim, com o Banco do Brasil. Em virtude disso, o BTG Pactual, peguei esse relatório aqui para você, ele rebaixou o Banco do Brasil com recomendação neutra. O que é neutro? Neutro, você não compra nem vende. Só que você pode perguntar, bom, Luan, eu não consigo entender isso. O preço-alvo dos caras é R$ 25. A ação agora está abaixo de 23. Por que é neutro? O que acontece? Duas coisas principais. Os bancos de investimento, casas de análise, corretoras, eles fazem coberturas das empresas. E faz a cobertura de um setor como um todo. Analisa um setor e verifica, ó, nesse setor tem Banco do Brasil, tem Banco Itaú, tem Bradesco, etc. E aí indica o seguinte, olha, qual é o banco que tem melhor perspectiva de resultado ou de recuperação nesse momento? Aí ele fala, o Banco do Brasil não tem tanto. Então, neutro. Então, existe sim um peso, talvez excessivo, com o curto prazo, porque eles vão priorizar aquilo que está num melhor momento ou numa recuperação mais clara. Previsibilidade, é isso que eles querem, pelo menos no curto prazo. Para além disso, quando você tem muita incerteza, como é o caso do Banco do Brasil nesse momento, o mercado olha e fala o seguinte, tá, eu tenho aqui um potencial de valorização entre 23, que é o preço mais ou menos atual, e 25. Só que é um potencial baixo e talvez não aconteça nesse ano. Então eu preciso de mais margem de segurança para justificar uma compra. Então talvez, se Banco do Brasil estivesse abaixo de 20, talvez eles mudassem para a compra. Mas a princípio, o que prevalece é essa ideia. Como eu tenho muita incerteza quanto à recuperação, pelo menos no corrente ano, eles estabelecem esses relatórios pensando no ano corrente, 2026, por mais que eles façam estimativas para os próximos anos. E aí eles falam, olha, para esse ano é difícil você recomendar compra para o Banco do Brasil. A princípio, essa é a visão. Mas o que motivou esse relatório de rebaixamento? Bom, como eu falei, foi o Dia do Investidor, Banco do Brasil Day. Primeiro, o que foi destacado ali pelo Banco do Brasil? Que aproximadamente 50% do lucro do banco vem de parcerias e joint ventures, ou seja, outras empresas que estão no grupo Banco do Brasil. O que isso significa? Significa o seguinte, que mais ou menos 50% do resultado do banco é resultado da atividade bancária em si. Agora, os outros 50%
são de atividades correlatas. Por exemplo, as atividades exercidas pela BB Seguridade, que são atividade de seguros, atividade de previdência, consórcios, etc, etc. Então, o resultado está dividido no meio. E isso é bom. Sabe por que é bom? Porque no momento que você tem crise de crédito afetando a atividade bancária em si, pelo menos você equilibra um pouco, você contrabalanceia um pouco dessa crise com os resultados de outros negócios que não são tão voláteis. Isso é bom. Ajuda a segurar um pouco a volatilidade dos resultados totais do Banco do Brasil enquanto ele passa por uma crise de crédito. E aí, o BTG diz o seguinte, que apesar dessa força dos outros negócios do Banco do Brasil, que na prática acaba sendo uma holding, quase todas as grandes empresas da Bolsa são uma holding atípica, tem outros negócios no seu guarda-chuva ou parcerias, revisamos nossas estimativas para baixo, incorporando uma normalização mais lenta da qualidade de ativos e maiores provisões. Então eles reestimaram o tamanho das provisões para cima, mais provisões, sendo que foi destacado nesse evento que é provável que a recuperação do banco não seja em U, ou seja, eu caio como eu caí em 2025 e começa a recuperação. Não, talvez seja uma recuperação mais irregular em W. Então eu consigo recuperar um pouquinho, caio de novo e aí eu recupero finalmente, pelo menos é o que se espera. Eu já mostrei um vídeo que eu publiquei para os membros que o Banco do Brasil já aconteceu no seu histórico de ciclicidade de crédito aqui no país, especialmente no agronegócio, que o Banco do Brasil levou entre 3 a 4 anos para recuperar o seu resultado recorde anterior após uma crise. Então pode levar um tempo aí que não é desprezível, precisa ter paciência. Por isso a necessidade de alocar bem o seu recurso e comprar muito barato para ser remunerado de maneira adequada. Agora, projetamos um lucro de 3,5 bilhões de reais no trimestre e de 20 bilhões, apenas 20 bilhões. É um lucro relativamente baixo, pensando hoje no setor bancário. O Banco do Brasil só lucra 20 bilhões, sendo o quê? 10 bilhões disso aqui vem de atividades não bancárias. E esse valor aqui de 20 bilhões está abaixo das estimativas do Banco do Brasil. Nas estimativas do Banco do Brasil, eles estão pensando em 22 bilhões, mas eu sempre fui cético. E você vai notar em vídeos anteriores que eu sempre fiquei aqui na banda inferior e projetando 20 bilhões, justamente por conta dessas incertezas e esse padrão histórico que leva um tempo aí de 3 anos pelo menos para o banco se recuperar após uma grande crise de crédito. O ROI, segundo o BTG, ficaria em 10%, é um retorno sobre patrimônio líquido muito baixo. Sabe por quê? O ROI, pensa aqui comigo, ele nada mais é que o lucro que você obtém a partir de um investimento. Quando você coloca dinheiro em alguma coisa, você quer obter um certo lucro. Quando você coloca o seu dinheiro na renda fixa, quanto que você espera ganhar hoje? Pelo menos uns 12% ao ano, ou algo próximo disso, líquido. Né? E você fala, bom, quer dizer que, no geral, as pessoas, os indivíduos, as empresas estão colocando seu dinheiro em negócios ou investimentos querendo ganhar pelo menos isso aí, né? Esses 12%. Sim, isso é verdade. Então, uma empresa como o Banco do Brasil entregar um retorno abaixo disso, na verdade, está perdendo em termos de custo de oportunidade. Está perdendo, é isso mesmo. Então, a empresa, para gerar valor, ela precisa entregar um retorno acima do seu custo de capital, que é o custo de oportunidade. Tudo bem, está havendo um lucro. O lucro existe, mas é só de 10% em relação ao patrimônio do sócio. É um lucro muito pequeno, mas isso decorre de uma crise. Claro que se esse patamar de rentabilidade fosse algo permanente, não faria o menor sentido investir em Banco do Brasil. Menor sentido. Você vai investir numa empresa que te entrega 10% de retorno longo prazo, sendo que no Brasil, na renda fixa, você consegue isso em janelas temporais longas? Não faz sentido. Mas note o seguinte, pegando aqui um histórico mais longo de Banco do Brasil. Em momentos de bonança, o ROI vai para 20. Na média, a média hoje está em 13,55. Mas é que 2025 e 2026 vão pesar negativamente. Mas a tendência é você ter uma média de 14 a 15% de ROI. Aí você tem sim geração de valor. Muita geração de valor. Então na prática, você precisa investir no preço certo em Banco do Brasil em momentos de ROI baixo, para se beneficiar dos frutos da sua decisão quando o ROI estiver alto. É uma empresa cíclica em virtude de como é estruturada ali a sua carteira de crédito. Como eu disse, o CFO falou que a recuperação tende a ser em W, mais irregular, porque ainda não há nenhum sinal de recuperação. Na verdade, a gente olhando para os dados desse ano, só percebe que o agro ainda sofre muito, sofre muito. Outro detalhe importante foi destacado no evento. Embora as safras mais recentes já apresentem melhor desempenho, sua participação ainda é limitada, cerca de 20% dos vencimentos em abril. Como resultado,
o curto prazo ainda reflete a carteira antiga. Então, mesmo que você esteja vislumbrando ali no curto prazo safras melhores, o resultado do banco ainda está poluído por uma carteira antiga repleta de inadimplência. Embora haja melhora marginal, a administração reconhece que o primeiro semestre de 26 deve permanecer apertado. Então essa readequação aqui do BTG em relação ao Banco do Brasil é adequada a 20 bilhões de reais. Vale ressaltar o seguinte também, o índice de inadimplência no agro atingiu 6,1% no quarto trimestre de 25. Cara, 6% de inadimplência, você tem noção? Isso aqui é complicado. O banco está focado para compensar esse momento difícil em crédito consignado. Não à toa que nas suas projeções você vai notar que o banco só está pensando em crescer em pessoas físicas. Olha aqui, ó. Carteira de crédito, projeções de 2026, crescimento entre 6 a 10% em pessoa física. Foco consignado. É o momento, não pode correr risco. Consignado ali, né? Você tem o colateral. Então você está tranquilo. E aí, na visão do BTG, negociando a mais ou menos 0,7 vezes o valor patrimonial mais recente, que é esse indicador aqui, ó, preço sobre o valor patrimonial, que está exatamente nesse patamar, 0,69, 0,7. A ação não é cara, de maneira nenhuma. Na verdade, ela está abaixo do valor intrínseco, mesmo pensando em um lucro de 20 bilhões. Mas, com o ROI ao redor de 10%, que, como eu falei, se fosse a longo prazo não geraria valor no Brasil. Índice preço-lucro mais ou menos de 6,5 vezes. E yield só de 4%, esse yield ficou baixo, porque o lucro caiu. O papel também não parece particularmente atrativo frente aos seus próprios padrões históricos. Olhando aqui para o dividend yield médio histórico do banco, nos últimos 5 anos foi bem alto, né? 8,81%. Mas note também o seguinte, esse dividend yield, quando a ação fica cara, ele fica mais baixo ó, em 2019. Aqui não teve crise, teve recorde de lucro na época. E o yield estava baixo, porque a ação estava cara, por valorização. Então a ação pode produzir um yield baixo pela sua alta valorização, ou porque o lucro despencou em dado momento de crise. Os dois extremos podem produzir um yield baixo. E vale ressaltar o seguinte, ó, o BTG ainda espera revisão negativa nos lucros pelo Banco do Brasil. E aí eles preferem Bradesco, etc., né? Mas no final das contas, eles estão pensando em um lucro de 20 bilhões em 2026. Projeção anterior, 24 bilhões, então rebaixou bastante. Para 2027, 26 bilhões. E para 2028, quase 32 bilhões. Cara, se chegar a 32 bilhões em 2028, a ação estaria muito barata. E a gente percebe que o BTG ficou até mais pessimista que o mercado. Ó, você olha, mercado pensando em 23 bilhões de lucro em 26, em 27, 30 bilhões e 35 bilhões em 2028. Veja que o mercado, olha só que interessante, está pensando numa recuperação de fato em 3 anos, porque o lucro bateu em 2024 35 bilhões e o mercado está pensando nisso em 2028, 3 anos, tá vendo? Mais ou menos o padrão histórico de recuperação. Mas e aí, Luan, você mudou o seu valor intrínseco? Já vou te mostrar aqui na sequência. Agora eu preciso te dar um recado do nosso parceiro aqui do canal, que é o app da Grana. Esse app aqui, ele é indicado pela B3. Quando você entra aqui na área do investidor da B3, já tem a indicação: declare o imposto de renda dos investimentos em 5 minutos. 100% automático e seguro. Grana, app parceiro da B3, tá aqui. E tem um detalhe, por mais que você possa extrair aqui relatórios de imposto de renda aqui do site da B3, esses relatórios são insuficientes para a declaração do imposto. Tanto os relatórios que você tira aqui do site da B3, quanto os relatórios que estão na corretora, os informes de rendimento, porque eles não trazem preços médios. E os preços médios são indispensáveis para você inserir na declaração do imposto de renda, lá na seção de bens e direitos, o cuja aquisição. Então isso você não tem com esses relatórios. Nem mesmo a declaração pré-preenchida da Receita traz todas as informações. Por isso, se você quer automatizar a declaração do imposto e evitar a malha fina, você precisa conhecer e testar o aplicativo da Grana, que eu vou te mostrar como é que funciona. E aqui está o meu aplicativo da Grana Capital. Tá vendo aqui esse botão declaração? Preenchimento automático. Importe automaticamente seus dados para o programa da Receita. Solicitar arquivo. Com isso aqui em mãos, basta eu pegar esse link, jogar no meu computador, fazer a leitura do QR Code e seguir o passo a passo. Pronto! Você faz sua declaração do imposto de renda em menos de 5 minutos, com essa segurança da indicação da B3 e sem perigo de cair na malha fina. Todos os clientes do Grana nunca caíram na malha fina. Sendo assim, pare de ficar se preocupando com regras complexas ou mesmo se arriscando à toa. Siga esse passo a passo que é simples e resolva o problema do imposto de renda da Bolsa de Valores.
Aqui pega tudo: ações, ETFs, opções, mercado a termo, tudo que você precisa no aplicativo de imposto de renda. O link está na descrição, no primeiro comentário fixado e QR Code na tela. E utilize o cupom MIRAI para você receber um belo desconto. Bom, então eu vou te dizer aqui como está o meu valor intrínseco de Banco do Brasil. Lembrando que o valor intrínseco fica disponível na comunidade FMI, onde você também conta com o meu treinamento completo, Formação Mirai Invest. O que acontece? Esse rebaixamento pelo BTG Pactual, ele na verdade foi de encontro com o lucro que eu já estava estimando. Você vai notar aqui que eu já estava pensando em um lucro de 20 bilhões de reais para o ano de 2026. Só que eu sou bem mais conservador, projetando um lucro em 2028 de apenas 22 a 23. E a partir disso eu até subestimei o fluxo de caixa, porque assim é bom. Assim eu evito de comprar caro ou de ter uma visão otimista. O otimismo é sempre ruim no mercado financeiro. Veja que mesmo assim, o preço justo seria de R$ 28. Então esse preço-alvo de 25 não quer dizer muita coisa. É um preço-alvo para o ano de 26. Veja só, se eu simplesmente pegar 20 bilhões e dividir por 15% de taxa de desconto, eu chegaria, olha só, a um valor de mercado de 133 bilhões de reais. O valor de mercado do Banco do Brasil hoje é de 130 bilhões. Então ele teria um baixo potencial de valorização nesse sentido. Então, se eu olhar sob a perspectiva apenas de um ano, o Banco do Brasil teria um potencial de valorização pequeno, de mais 3 bilhões de reais, que não é nada. Ou seja, a mais de 23, 24 reais, ele não valeria, nem de 23 reais. Mas não é assim que funciona. Se você partir desse pressuposto, olhando apenas para um ano, você subestima excessivamente. Você precisa ser conservador, mas também não subestimar excessivamente. Então permaneço com esse valor justo e com a margem de segurança de pelo menos 25%, dado o caráter cíclico do Banco do Brasil. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa recuperação do Banco do Brasil vai levar mais de 3 anos? E qual seria o preço que você tem para aportes no banco? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!